Datena, exclusividade aqui no Brasil Urgente, o DHPP acaba de pedir a prisão temporária de 2 homens que estiveram naquele cativeiro onde foi encontrado o relógio de pulso do soldado Patrocínio, onde tudo indica que participaram do sequestro, tortura e eventual morte do soldado da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Estes 2 homens, um com passagens por tráfico de drogas, ali mesmo na comunidade, outro não tem passagem, estão foragidos. O DHPP já na caça desses 2 homens, Datena. Tem o nome dos caras ou não? Não temos o nome desses suspeitos por enquanto, Datena, mas foram identificados numa investigação do cativeiro. Maxwell, pelo menos já é um bom começo, né? 2 dos canalhas que teriam matado aí o soldado estão identificados aí pelo DHPP. Datena, uma excelente notícia, uma notícia que renova aí as nossas esperanças de que esses covardes sejam presos, né? Um brilhante trabalho do DHPP que desde o início da semana tem ajudado, né, na elucidação desse caso. A perícia feita no local, muito importante, foram encontradas evidências. Então essa informação trazida agora é exclusividade, viu, Datena? Essa informação trazida de que o DHPP pediu a prisão desses 2 nos renova a esperança, Datena. Eu estou aqui com o doutor Fábio, que está dirigindo, ele vai parar o carro. Já parou o carro, doutor? Parei. Tudo bem, Datena? Bem, graças a Deus, doutor. Tem uma ótima notícia que a sua equipe conseguiu identificar 2 dos possíveis sequestradores e responsáveis aí pela morte do soldado Leandro Patrocínio. Procede isso, doutor? Procede. A gente está com 2 suspeitos e o doutor Davini representou hoje de manhã pedindo a prisão temporária dos 2 na justiça. Eu acho que até o final do dia deve sair as prisões temporárias dos 2. Aí já pelo menos é mais uma linha aí para a gente seguir. Eles estão localizados já ou não? Não estão. Não estão localizados, mas pelo menos são localizáveis, né? Pelo menos um deles é localizável, ele já tem passagem por tráfico e o outro, é o que consta, não tem antecedentes. Então eu acho que já vai dar mais uma diretriz para a investigação. Pelos indícios que o senhor tem, teria mais gente participado do sequestro e morte do rapaz? Sim. A gente acredita que pelo menos 4 pessoas. Mas esses 2 são dos suspeitos. Eu vi que ele teria passado por uma boate ali dentro da comunidade. Ele teria sido identificado ali dentro da boate? Então, lá na boate, nós fizemos buscas na boate. Quando nós chegamos lá, a boate já estava sem o DVR. Eles tinham levado onde fazia as gravações, o computador, o circuito de gravações. Mas nós aprendemos as máquinas de pagamento de cartão e hoje o dono da boate prestou declarações na delegacia e ao que consta dizem que ele não chegou a entrar na boate, mas ele foi num bar ao lado da boate onde ele gastou R$12. E também aquele cômodo lá, aquele sobrado onde foi encontrado o relógio dele e manchas de sangue também fica bem próxima dessa boate. Então ele andou nesse perímetro, ali nesse quarteirão, nessa rua, a gente tem certeza que ele andou. E depois nós encontramos mais numa viela várias manchas de sangue, e essa viela ela sai para aquele terreno onde o pessoal está fazendo as escavações lá com a reta escavadeira procurando o corpo. Bom, com autorização da prisão temporária desses bandidos, não é, ou suspeitos, pelo menos por enquanto, vai ficar mais fácil a localização do corpo do rapaz, não é isso? Eu tô falando, a nossa preocupação primeira, como eu já havia dito, era encontrar o corpo, para até dar uma satisfação para a família e para a gente também, para descobrir como ele morreu. Agora, a gente já, como o corpo está demorando a ser encontrado, nós começamos a ampliar uma investigação para também já descobrir a autoria e a motivação do crime. Então, com esses 2 identificados, pelo menos a gente sabe que eles estiveram no local, e no local onde o relógio do policial foi encontrado e onde tinha manchas de sangue dele. Com essas evidências, a gente já achou fundamento para pedir as prisões.
Olha, para qualquer coisa na vida, a pressa é inimiga da perfeição. O doutor Fábio, que é um dos maiores delegados que eu conheço, sabe muito bem disso, que principalmente em se tratando de investigação, a pressa é pior ainda. Né? A investigação tem que ser bem feita, porque senão facilita, inclusive, o trabalho de defesa dos suspeitos ou bandidos. Esse é o grande detalhe. Tem muita gente que já foi solta porque a investigação foi mal feita, porque o julgamento foi mal feito, porque as provas foram pessimamente recolhidas. Mas a equipe do doutor Fábio não brinca em serviço. Ela age com rapidez, com segurança e em pouco tempo derruba vários casos em que não há perspectiva nenhuma do cara escapar, a não ser a lei, né? A não ser a lei. Às vezes a lei brasileira aprovada por deputados e senadores de Brasília facilita soltar o André do Rep, que o Fábio prendeu, mas prendeu totalmente dentro da lei, estava foragido há 6 anos. Só que a lei que é determinada pelo legislativo, deputados e senadores lá em Brasília, tem brechas que facilitam soltar os criminosos. O que eu quero dizer é que a investigação conduzida pelo Fábio é sempre muito bem conduzida e que não dá brecha para escapatória. Vamos esperar que a Justiça determine a prisão temporária desses 2 suspeitos e que o resto da quadrilha seja devidamente conduzida à cadeia e que, através disso, se encontre o corpo do soldado Leandro Patrocínio e que a justiça seja feita. Parabéns, viu, o Fábio? Um abraço grande, viu?